ICMS sobre gás na Bolívia, tema no plenário agora. Petrobras, doutor Frederico Ferreira, que tem a palavra pelo tempo regimental de 30 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, distintos colegas advogados, servidores, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, cumprindo pontualmente o seu papel de amicus curiae na presente demanda, a manifestação da Petrobras se limitará a dois aspectos: apresentar informações e esclarecimentos concretos sobre a operação e, num segundo momento, trazer à consideração dessa egrégia corte alguns aspectos sensíveis que merecem cautela no deslinde da controvérsia. Inicialmente, é importante esclarecer que, embora exista a possibilidade que outros agentes de mercado realizem a operação, até os dias atuais, a Petrobras é a única empresa que efetuou e efetua a importação do gás natural da Bolívia, movimentando o produto através do gasoduto, conhecido como Gasbol, já mencionado, que ingressa no território brasileiro, no estado do Mato Grosso do Sul, e tem pontos terminais nos outros estados envolvidos na controvérsia, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que seriam os destinatários finais da mercadoria. Essas premissas já estão estabelecidas, mas é importante observar que a importação ela é realizada através do estabelecimento da Petrobras situado no município de Corumbá, pelo qual se efetiva todo o controle da operação, a medição do volume de gás importado, das faturas decorrentes de importação e transporte, e para o posterior desembaraço aduaneiro, que é também realizado perante a Secretaria da Receita Federal daquele município. E aí, muito embora o contrato de fornecimento celebrado com a exportadora boliviana seja feito, de fato, com a holding, com a empresa matriz, ele é obviamente instrumentalizado, concretizado por meio do estabelecimento de Corumbá. E como se percebe, portanto, é o estado do Mato Grosso do Sul o efetivo local da concretização do negócio jurídico de importação, onde ocorre a transferência de domínio do produto importado da exportadora boliviana para a Petrobras. Ocorre que, como já mencionado, em razão da sua composição química, o gás natural não pode ser armazenado sob sua forma gasosa, dependendo de um processo de beneficiamento industrial em que assume a forma líquida. Assim, o deslocamento do produto sob a forma gasosa se opera em fluxo contínuo no gasoduto, não sendo possível sua estocagem no estabelecimento da Petrobras que realiza a importação. E aí, por isso, o gás natural é transportado pela TBG, que sim é uma empresa controlada da Petrobras, que é proprietária do gasoduto e que fica responsável pelo recebimento da mercadoria e medição do volume no ponto de fronteira e por sua condução até as estações de entrega específicas, já mencionados também city gates. Mas isso tudo sob o controle da Petrobras através do seu estabelecimento de Corumbá. Essas entregas são determinadas em outros contratos celebrados pela Petrobras com as distribuidoras locais, estaduais, aqui também representadas em alguma medida pelas ilustres procuradorias de cada estado membro. E essas entregas variam de acordo com a necessidade e o volume demandado. Isso é fato. Mas aqui é importante perceber que no momento de ingresso do produto em território nacional, na aferição do volume importado no ponto de medição fronteiriço, não é possível sequer precisar o volume que será demandado posteriormente pelos distribuidores locais nos pontos terminais. Em razão disso, além do controle da operação, desembaraço aduaneiro, é também através do estabelecimento situado no município de Corumbá que a Petrobras realiza a operação mercantil de venda do gás natural, conforme demanda das distribuidoras locais nos terminais, mas em momento posterior ao aperfeiçoamento da importação. E aqui eu peço todas as vênias para propor uma indagação que, apesar de muito simplória e talvez por isso indigna dessa egrégia corte, me ajudou muito a compreender adequadamente a situação concreta e talvez possa trazer alguma luz ao debate e também facilitar a compreensão de vossas excelências. Se em uma situação hipotética, um incidente impõe a interrupção desse fluxo contínuo e o descarte do gás transportado pelo gasoduto, mas num ponto após a medição em fronteira
e antes do ponto terminal de entrega dos city gates, o imposto sobre importação deixaria de incidir? Obviamente, a resposta é negativa. E ela é negativa justamente porque a mercadoria já se encontra nacionalizada. É dizer, sim, da fronteira até o city gate, a mercadoria está sob a custódia da TBG, da transportadora, mas ela já está no domínio da Petrobras, ela já é propriedade da Petrobras. Afinal, a transportadora, a TBG é mera transportadora, ela custodia o produto, mas ela não detém o domínio que foi transferido à Petrobras lá após a medição no ingresso na fronteira nacional. Todos esses aspectos são demonstrados por documentos já colacionados aos autos pelas Petrobras, especialmente documentos de importação e notas fiscais de entrada do gás em território nacional e pelas posteriores notas fiscais de saída do produto, todas emitidas pelo estabelecimento situado no município de Corumbá e já devidamente colacionados aos autos, disponíveis para consulta de todos os ministros. Portanto, da forma como atualmente estruturada a cadeia, é fácil perceber que ocorrem duas operações distintas. A importação do produto em um primeiro momento, do volume total, que não se sabe para qual caminho e por qual caminho seguirá, e que se exaure ali, portanto, no estado do Mato Grosso do Sul, e, posteriormente, a venda do produto já nacionalizado para as distribuidoras locais, conforme demanda no city gate, lá no ponto terminal. Tá certo? E aí, nesse sentido, é importante perceber que, assim como os ilustres procuradores dos estados, sobre o estado de São Paulo e Santa Catarina, mencionaram, há, de fato, uma mudança de domínio após a transferência do gás no city gate. Mas não é a transferência de domínio do produto importado. É a transferência de domínio do produto já nacionalizado, que já é de titularidade da Petrobras, para a distribuidora local que demanda o seu consumo. Em consequência, é imperioso concluir pela regularidade do procedimento adotado historicamente pela Petrobras de recolhimento de ICMS sobre a importação do gás perante o estado em que se localiza o estabelecimento do importador, ou seja, o destinatário legal da mercadoria, o estabelecimento que efetivamente praticou o fato jurídico tributável, sendo assim relevante que a destinação final do produto seja para estados diversos. Esse foi o sentido do entendimento dessa egrégia corte ao fixar a tese de repercussão geral já mencionada do tema 520, cuja racionalidade pode ser perfeitamente transportada para o presente caso, em que nos parece se tratar de uma importação direta. A Petrobras, através do seu estabelecimento em Corumbá, realiza a importação direta do produto da Venezuela, da Bolívia, e, na sequência, vende esse produto já nacionalizado internamente às distribuidoras locais. Estabelecidas essas premissas, e já me aproximando aí do ponto final dessa manifestação, é importante destacar que, em última análise, de certa forma indiferente para a Petrobras o recolhimento do ICMS de importação para o estado do Mato Grosso do Sul ou quaisquer outros estados da federação em que eventualmente se concretize o negócio jurídico de importação no eventual entendimento dessa egrégia corte. Contudo, é importante considerar que, no âmbito das presentes ações cíveis, foram concedidas medidas liminares definindo, ainda que caráter provisório, que a capacidade para cobrar o referido tributo pertence ao estado do Mato Grosso do Sul. E isso a Petrobras vem cumprindo pontualmente ao longo de todos esses anos. Já contamos aí com quase 14 anos de tramitação. Entretanto, é importante registrar que já existem diversas autuações constituídas pelas fazendas estaduais de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, referentes a fatos geradores pretéritos e que aguardam a definição da controvérsia por essa egrégia corte. Em razão disso, caso haja alteração de entendimento no presente julgamento, será preciso considerar os efeitos advindos dessa nova orientação, bem como a sua repercussão direta na esfera econômica do contribuinte, da Petrobras, no caso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, da lealdade, da boa-fé e, sobretudo, da confiança legítima do jurisdicionado. Em uma estimativa superficial, a soma dessas alterações referidas importaria em quantia próxima a 2,6 bilhões de reais. E, como mencionados também pelos outros procuradores estaduais, esse valor poderia se ampliar ainda muito mais se contadas as outras autuações que deixaram de ser feitas justamente em razão dessas medidas cautelares determinadas.
E esses valores poderiam ser injustamente cobrados da Petrobras, que, repita-se, até agora vem cumprindo pontualmente as medidas determinadas por essa egrégia corte, caso se admita a cobrança referente a fatos geradores pretéritos, os fatos já consolidados. E, obviamente, esse impacto, que é bastante significativo no fluxo de caixa da Petrobras, terá também uma repercussão, ainda que indireta, no próprio orçamento do Estado do Mato Grosso do Sul, se uma vez obrigada a recolher novamente esse tributo, mas aí desta vez em favor de outro Estado membro, obviamente nascerá para a Petrobras a pretensão de repetir aquele pago ao longo desses 14 anos em cumprimento às medidas cautelares. Assim, na eventual hipótese de alteração de entendimento até agora consolidado, é necessária a determinação expressa para que os efeitos dessa decisão alcancem apenas os fatos geradores ocorridos após o eventual trânsito em julgado, respeitando-se, assim, os fatos consolidados anteriormente. Eram essas as considerações da Petrobras, com as quais se espera contribuir para a adequada compreensão, não apenas da questão jurídica, mas, sobretudo, das questões de fato, das minúcias de fato que tangenciam a matéria. E com essas considerações, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, pugnando, sobretudo, pela consideração dos efeitos de uma eventual alteração de entendimento no julgamento ora realizado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Frederico de Oliveira. Agora, passo a palavra pelo tempo regimental de 30 minutos para falar sobre todas as ações propostas pela Procuradoria-Geral da República, o doutor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, que aproveita a oportunidade para saudá-lo na tarde de hoje, porque eu não tive essa oportunidade anteriormente. Satisfação, muito obrigado pela sempre calorosa acolhida, senhor presidente. Espero não fazer uso dos 30 minutos regimentais e me inspirar na precisão e na concisão do meu antecessor. Afinal de contas, diferentemente dos advogados, dos procuradores dos estados, a posição do Ministério Público aqui não é diretamente no interesse de um constituinte, mas em especial pela paz na federação, pela manutenção de um conflito federativo de modo harmônico, quando esta Corte Constitucional, o Tribunal da Federação, é chamado a dispor sobre uma pensão em matéria tributária, sobre unidades da federação envolvida uma grande empresa federal na cadeia produtiva. Desde o parecer do Ministério Público nesses autos até o dia de hoje, tivemos sensíveis evoluções neste tema, inclusive com o julgamento do recurso extraordinário 665-134 da relatoria do ministro Edson Fachin, que ilumina por completo esta questão e me faz estar muito confortável nessa sustentação ao lado da posição do ministro Celso de Mello, e explicarei como compreendo com o Ministério Público esta problemática, tentando trazer a esse julgamento algum ponto de vista que ainda não tenha sido explorado pelas percussientes e zelosas sustentações que me antecederam. O ponto de vista que o Ministério Público parte para partilhar com esta Corte diz respeito à questão essencialmente federativa. E ao largo de discutir a questão comercial operacional ou a questão exclusivamente tributária, eu chegarei a elas porque é impossível resolver o caso sem enfrentá-las, mas o meu ponto de partida é, de pronto, uma questão de harmonia na federação. O ICMS é um imposto de forte importância nas unidades federadas, é uma receita própria das unidades federadas altamente estratégica, e quando, nas suas hipóteses, surge a possibilidade da tributação da importação, o Constituinte teve bastante cuidado na escolha da tributação, porque é verdade que a importação faz mercadoria circular e é inegável que ao se importar mercadorias circulam, mas houve uma estratégia extremamente inteligente do Constituinte quando opta pela tributação do ICMS na importação. Essa estratégia fez com que se valorizasse
o local onde se encontra o destinatário da importação. Porque isso é mais racional, porque isso é mais prático? Não exclusivamente porque isso é mais equânime numa federação onde nem todas as unidades federadas possuem portos. Se nós usássemos a entrada no território nacional numa importação como marco para a tributação do ICMS importação, nós seguramente prejudicaríamos as unidades da federação que não possuem portos internacionais. Se fôssemos ainda uma federação com capitanias hereditárias, em que todo mundo tinha um pedaço de costa, não haveria este problema. Mas quando percebemos na federação que várias unidades não tinham portos, foi essencial que se fizesse um descolamento quando o ICMS é de importação. E aí se ignora, por ordem da Constituição, se ignora o momento do ingresso no território nacional e se valora o destinatário daquela importação. Agora, esta lógica do Constituinte, que é certa e justa, não pode ser, ao ver do Ministério Público, transformada além deste seu ponto de racionalidade e justiça. O que quer dizer o Ministério Público com isso é que é verdade, imaginemos, que um produto que chegue no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por via aérea, cruzou o território nacional por várias unidades da federação. Mas a simples passagem pelo território nacional, o ingresso no território nacional é ignorado pela tributação. O que importa não é a passagem. Ignora-se o ingresso no território. Legítimo, correto. Um segundo momento, até chegar ao destinatário, é o desembaraço aduaneiro. É um segundo momento do percurso na importação e é fato gerador para outros impostos. Mas se entendeu que, se nós elegêssemos o desembaraço aduaneiro como um momento para o ICMS importação, estaríamos novamente privilegiando as unidades da federação, que têm portas de entrada internacionais, e prejudicando as unidades da federação, que não possuem portas de entrada internacionais. Por isso, a dicção severa da Constituição no respeito ao destinatário. A observação ao destinatário, a expressão destinatário no ICMS importação, nada mais é do que um pilar da justiça, da tributação, do ICMS importação nesta federação. Mas isso não significa que toda a lógica do ICMS importação esteja centrada no destinatário. Digo isso porque tivemos mudanças e evoluções jurisprudenciais quando foram colocadas, interpostas pessoas nessa cadeia. E aí é a jurisprudência desta corte mandando observar que o domicílio dessa interposta pessoa não deveria ser considerado neste caminho até o destinatário. Porque essa interposta pessoa, por importadores, por modelos de elisão fiscal, para ser modesto, para ser não exagerado na terminologia, por política de elisão fiscal, se colocaram intermediários na importação, e esses intermediários haviam, por vezes, domicílio em outras unidades da federação, e isso atrapalhava o conceito de destinatário. Mas isso não significa dizer, e isso é muito importante que se diga, que o destinatário é a razão de ser do ICMS. A razão de ser do ICMS é a circulação da mercadoria. A figura do destinatário foi colocada por uma medida de justiça tributária no ICMS na federação. Mas a natureza deste imposto se encontra na circulação da mercadoria no circuito nacional. Dito isso, sobre como o Ministério Público entende a noção do destinatário, é importante, agora me socorro do que já foi dito pelos meus antecessores nesta tribuna, a percepção do que acontece em realidade na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, mais precisamente entre Mutum
na Bolívia e Corumbá no Brasil. A petroleira brasileira importa gás natural da petroleira boliviana, uma relação jurídica entre duas empresas, uma boliviana e outra brasileira. A empresa boliviana transporta esta mercadoria por um duto até a fronteira do Brasil com a Bolívia, e essa entrega, esta tradição da mercadoria gás natural é feita por uma medição em Mutum, por uma transportadora, o gasoduto até a fronteira de uma empresa, e aí ele passa a fronteira, entrando em outra empresa transportadora e com outra estação de medição, agora de Corumbá, quando, ao ver do Ministério Público, ocorre a transferência da propriedade daquele gás da fornecedora boliviana à compradora brasileira. Naquele instante, aquele estabelecimento da Petrobras não interessa o domicílio da empresa Petrobras do Rio de Janeiro, mas aquele estabelecimento daquela empresa recebe, por essa tradição, medida por aquele que entrega e por aquele que recebe, aquela mercadoria. Recebido, e aí acontece desembaraço aduaneiro, mas não importa, insisto, o desembaraço aduaneiro é um momento que não determina o ICMS. A discussão aqui é onde está o destinatário da importação, e entende o Ministério Público que a Petrobras, importadora, recebe na fronteira aquela mercadoria, tendo sido medida por aquele que entrega e medido por ela que recebe. Ali se completa a tradição do bem adquirido por importação, e naquele instante aquele bem é nacionalizado pelo desembaraço aduaneiro, mas já é ali propriedade da Petrobras brasileira. Então, naquele momento, aquela empresa brasileira detém aquele produto e põe aquele produto em circulação via gasoduto por mais de 3 mil quilômetros, chegando até Porto Alegre. Põe em circulação por uma outra empresa com diferenças de pressão, e nesse caminho há algumas estações nas quais esta empresa que detém o gás e transporta por outra empresa pode entregar a contratados outros aquela mercadoria. Pode, recebendo na fronteira, tomando como próprio do negócio jurídico que ela celebrou com o estrangeiro, um estabelecimento seu na fronteira, ela depois entrega por outros contratos a distribuidores ao longo de algumas estações no percurso de todo o gasoduto. Entende o Ministério Público que não é desarrazoado em hipótese alguma o modo como os estados gostam de ler a ideia de que, enquanto não passa numa estação que baixa a pressão para consumo, que são os tais skip gates, que enquanto isso não acontecesse, seria como a mercadoria que está voando num avião para descer em Viracopos. Entende o Ministério Público que essa figura é razoável de se compreender, mas não é, ao ver, inclusive como esclarece a Petrobras, o que de fato acontece. O que há de extremamente peculiar neste caso é que a empresa importadora possui um estabelecimento na fronteira. Ela ergueu um estabelecimento ali onde ela mede aquilo que ela compra. E nesse não é o desembaraço aduaneiro, mas é naquele momento aquele produto está nacionalizado e no domínio daquela empresa. E aquela empresa, quando ainda que esteja em alta pressão, o tamanho da pressão do gás natural no duto, para mim, não transforma a propriedade, não altera, não impede que a Petrobras seja daquele gás proprietário. E o fato de que na estação, no Citygate, a pressão do gás seja mudada para consumo, não significa que é nesse instante que aquela mercadoria entrou no território nacional e passa a ter um domínio. Quando a Petrobras assume o domínio deste gás natural na fronteira, passando da empresa boliviana produtora para a empresa brasileira compradora, trocando a empresa do duto boliviano para a empresa do duto brasileiro, medido e pesado o que vem da Bolívia, medido e pesado o que chega no Brasil, no estabelecimento da Petrobras, e havendo desembaraço aduaneiro, entende o Ministério Público que está perfeita
perfeita a circulação e a apropriação daquele bem pela Petrobras no estabelecimento seu. O fato de que a Petrobras não retenha, não armazene ou não faça baixar a pressão, mas transporte, ainda com a pressão alta pela natureza do duto, até os lugares onde ela transfere para empresas distribuidoras locais, não transforma, ao ver do Ministério Público, este percurso da fronteira até a redução da pressão em um percurso comparável a uma aeronave que transporta uma carga sobre o território brasileiro. Diverso seria o entendimento do Ministério Público se não houvesse medida na passagem da fronteira brasileira, se não houvesse estabelecimento da Petrobras na passagem da fronteira brasileira, e que até a entrega no território brasileiro, em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, se até o momento da entrega esse produto não estivesse nem nacionalizado, ou seja, não houvesse desembaraço aduaneiro, e esse produto ainda estivesse aos cuidados do vendedor, aos cuidados da empresa boliviana. Uma vez que esse produto entra no Brasil, se nacionaliza e é confiado juridicamente a uma empresa nacional que se põe na fronteira brasileira, ao ver do Ministério Público, ali se perfez o fato gerador do ICMS importação. Há um estabelecimento da Petrobras e ela, naquele instante, dispõe daquele bem como seu. Há o ingresso na sua cadeia de produção e ela remete aquilo a consumidores finais por intermédio de distribuidores. Também poderíamos tentar imaginar um outro tratamento jurídico se as empresas distribuidoras tratassem diretamente com a Bolívia a compra deste gás e esse gás fosse apenas transportado. Aí poderíamos dizer, não, há apenas uma transportadora trazendo o gás para cá e o desembaraço pode ter sido feito lá. Mas o ingresso no circuito econômico, a circulação, só se dá quando chega no destinatário. Não, o destinatário que importou foi a Petrobras. Não foi a distribuidora doméstica, não foi a distribuidora local, regional. Se quem importou foi a Petrobras e a Petrobras recebeu este bem aos seus cuidados por medida e tradição na fronteira, ali há o estabelecimento onde ocorre o fato gerador do ICMS importação. Todo o percurso neste duto, ainda que ocorra em alta pressão e que a mudança da pressão do gás aconteça em algumas estações ao longo do caminho, onde, diga-se, a Petrobras, que importou, entrega a um distribuidor estadual, isso, ao ver do Ministério Público, não muda a ocorrência já havida da importação do produto. Por isso, entende o Ministério Público que o regime poderia seguramente ser outro, e a lei complementar, a Constituição permite, a lei complementar pode alterar o conceito de estabelecimento para esse tipo de relação jurídica. A lei complementar. Mas entende, nos termos da Constituição, mas entende o Ministério Público que, a esse instante, há tanto tempo funcionando com esta regularidade, com este modo lastreado, e uma decisão do ministro Celso de Mello, compreendendo a realidade desta forma, entende o Ministério Público que assiste razão ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul quando sustenta a sua capacidade tributária sobre esses produtos que são importados para o seu território, nacionalizados no seu território, incorporados a um estabelecimento de uma empresa em seu território e depois distribuídos para o restante do país por um duto de alta pressão. Por isso, entende o Ministério Público que procedem os argumentos do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Humberto Jacques, subprocurador-geral da República, pela esclarecedora sustentação oral. Conforme a Egrégia Corte estabeleceu, nós iniciaremos amanhã com o voto do ministro Gilmar Mendes e seguiremos a sessão colhendo o voto dos demais integrantes. Eu desejo uma boa tarde para todos e declaro encerrada a sessão.